Vamos lá, gente. Vamos ver se hoje a gente termina no horário mais certo, né? Não vamos prolongar tanto, não. Que não sei se para você está sendo assim. A tela está me deixando... a visão já não está bem. Às vezes sai com dor de cabeça. Mas vamos ver se a gente termina no horário certo. Hoje, a ideia é a gente estudar um pouco da compreensão gnóstica, de mundo, que vai propor um conhecimento que é de uma ordem revelada e que retira da relação com o mundo e, portanto, com a relação racional com o mundo, qualquer poder de significação afirmativa. Só para lembrar, nós estamos estudando, basicamente, a formação do logos cristão. Ou seja, a formação. Como é que a racionalidade cristã ela se forma por meio de uma relação muito complexa com o pensamento filosófico grego, né? Depois romano, mas sobretudo grego, e que não tem uma relação de encaixe imediato. Isso que chama atenção. Se vocês forem ler os textos, né, como nós estamos lendo, nós passamos por Paulo, nós vimos aí uma variação boa em Paulo, nós já percebemos no universo bíblico o problema que isso é. Ou seja, como é que a própria palavra filosofia ela é falada por Paulo, literalmente. E ela é falada, em algumas ocasiões, para distinguir, não é para aceitar. Ou seja, há uma inadequação, de alguma maneira, nesse cristianismo do primeiro século e agora para o segundo século, na relação, de maneira muito geral, entre fé e razão. A gente poderia dizer de maneira muito geral, entre fé e razão. E que, em seguida, isso não vai ser compreendido assim. Isso que é interessante. De alguma maneira, em seguida, a relação de unidade entre fé e razão vai ser bastante clara. A tentativa de legitimar a razão em nome da fé vai ser, por exemplo, quase que uma caricatura de grande parte da obra do Santo Agostinho, que é um grande pilar do pensamento medieval latino, né? Então, a gente está querendo, nesse início, só nesse início, pensar a gênese do problema. Só isso. A gênese do problema. E como que os autores vão tatear. E como que algumas correntes de pensamento vão tatear. Eu estou tentando achar aqui a ementa da nossa matéria. Enquanto eu estou falando com vocês, deixa eu ver se é o programa. Acho que é o programa que está aqui. Porque eu dei um título exatamente para esse tópico que nós vamos ver hoje. Está aqui. Está aqui, exatamente aqui. Eu coloquei esse tópico pelo seguinte motivo. A gente está vendo agora, a gente vai ver nos próximos autores, como é que a filosofia já começa a ser operacionalizada pelo pensamento teológico cristão. Só que aparece em meio a essa apropriação o que se chama o logos do gnosticismo cristão, ou seja, a racionalidade do gnosticismo cristão. Se vocês forem ler nos autores mais contemporâneos que estudam esse fenômeno, vocês vão ver lá, olha, gnosticismo é quase um acontecimento histórico nessa região ali do Oriente Médio, se estende, às vezes, até o Extremo Oriente, perpassa culturas muito distintas, como a cultura romana, como a cultura grega, como a cultura judaica, a cultura cristã. Se a gente pegar o gnosticismo do século III, século IV da era cristã, que ainda existe, chamado neognosticismo, ele ainda se relaciona com elementos budistas. Olha só que loucura. Então, ele vai até o Extremo Oriente, de fato. Sabe? É um fenômeno muito complexo. Muito complexo, muito complexo. Os textos que nos sobraram mostram assim, a heterogeneidade sincrética desse movimento. Como que ele era capaz de se metamorfosear nas culturas. E ele assume um lugar dentro do cristianismo nascente ali.
E, segundo alguns autores, ele precede até as cartas paulinas, porque há cartas paulinas que são os primeiros documentos do Segundo Testamento bíblico que nós temos. Ou seja, Paulo escreveu muito mais próximo de Jesus de Nazaré do que o primeiro evangelho canonizado, que é de Marcos, entende? Que é da era de 70. Tem textos de Paulo que são do final de 40 para a década de 50. Epístola aos Gálatas e Tessalonicenses, a primeira, por exemplo. Então, é muito difícil você falar, ué, mas já tem ali movimento gnóstico? Muitos autores afirmam, já tem. E o próprio Paulo operacionaliza expressões gnósticas. Por exemplo, homem interior, uma expressão gnóstica. Homem espiritual, expressão gnóstica. O Evangelho de João, segundo muitos estudiosos, ele é um evangelho antignóstico. Como assim? Ele é do final do século I e início do século II. Então, é um evangelho repleto de expressões gnósticas contra os gnósticos. Você fala, cara, como assim? Quem são esses caras? Entende? Então, eu quero mostrar hoje um pouco alguns elementos desse logos complexo, heterogêneo, sincrético, sabe, que é o logos gnóstico. E por que isso vai ser um problema para as tradições cristãs que vão, no século IV, de alguma maneira, formar o que a gente chama o cristianismo ortodoxo, o cristianismo vitorioso, né? O cristianismo que, de alguma maneira, dá a base do que nós temos aí, do que nós vemos por aí. Então, como é que esses caras tiveram tanta importância? Tanta importância, assim, que, por exemplo, quando você pega um autor como Irineu de Lyon, século III, ele tem um texto chamado Contra Heresias, um livro grande, denso. Uma parte inteira do livro é dedicado aos gnósticos, a combater os gnósticos. Inteira, inteira, inteira. Então você fala, pô, esses caras deviam fazer um bom barulho lá, né? E de alguma maneira faziam. Faziam tanto que eles tinham igreja com bispo, com padre, o que a gente chama de bispo, de padre. Eles tinham organização eclesiástica sólida em muitos lugares do Oriente Médio. Eles têm tanta força assim que a chamada descoberta de Nag Hammadi, de 1945, no norte do Egito, por um beduíno, né, que acabou pegando um compartimento de barro antigo e quebrou esse compartimento com uma pedra. Quando viu, tinha alguns documentos assim, vendeu para um feirante. Um estudioso, um arqueólogo, passou, olhou aqueles documentos, viu que ele não conhecia e falou, que coisa engraçada, está escrito em copta aqui. E aí ele compra aqueles manuscritos, quando ele vai ver, são manuscritos gnósticos. E aí descobre que naquela localidade, em Nag Hammadi, haviam outros documentos. E começa um processo de tradução e de estudo muito complexo, né? Que hoje você tem a tradução completa, mas muito complexo. E você nota que eles tinham, inclusive, comunidades de monastérios, de oração em monastério. As tradições gnósticas com base cristã, ou com relação com os textos considerados cristãos. Então, é uma comunidade muito plural e muito complexa. O que interessa para a gente dessa tradição? Interessa, primeiramente, o seguinte. Assim como a gente está vendo que Paulo... Ué, cadê a Luísa? Eu não estou vendo nada aqui, cara. Não tem nada aqui, não, aparecendo para mim. Ela não está aparecendo. Quando aparece, eu admito a pessoa, mas não está aparecendo aqui, não. Ué, engraçado. Ó, já passei para mim de novo, não tem nada aqui entrando. Nada. Não tem ninguém aqui, cara. Professor, bom dia. Uma Oi. pergunta. Nag Hammadi é o quê? É uma cidade? É um país? O que é, gente? É uma região do Egito. Uma coisa estranha aqui. Vocês podem procurar depois na internet
você tem os chamados escritos gnósticos. Eu tenho ele completo. Eu tenho ele em inglês, tenho em espanhol, quase todos, e tem uma tradução portuguesa do inglês, que é, na verdade, assim, né? Não é a tradução direta do texto, mas só para, às vezes, quando alguém está precisando e não consegue ler em outro idioma e tal, eu passo. E é bem interessante, assim, porque você tem evangelhos... Ah, o Luiz agora está entrando. Você tem evangelhos, você tem vários evangelhos, diga-se de passagem, você tem comentário República de Platão. Você tem um texto gnóstico que é um comentário à República de Platão. Então você fala, ué, caramba, os caras estudavam filosofia platônica, é isso mesmo. E eles são filhos de um momento do platonismo que se chama médio-platonismo, que ainda não é o neoplatonismo que vem com Plotino, com Próclo, por exemplo, mas é um médio-platonismo que está ali atuando na cultura romana, né, desse período que é o período em que a Judéia está sob o comando de Roma, né? Então, é um movimento realmente difícil de se estudar. Muita gente fala isso. Olha, entrar nesse movimento é um movimento sincrético difícil. O que eu vou fazer com vocês é mostrar alguns esquemas. Tinha uma época que eu adorava ler esses textos, e inclusive escrevi sobre isso. E é fascinante, porque você vê a pluralidade, você vê a heterogeneidade, você vê a riqueza de interpretações, assim, o Jung, né? O Jung, psiquiatra, né? da psicologia analítica, tá? O Jung, ele tem uma coisa interessante, ele comprou um documento do Nag Hammadi, o chamado texto de Piste Sofia, que é um clássico. Ele conseguiu comprar na década de 1980, se eu não me engano, 70, sei lá, ele comprou uma parte do documento e ele se interessava demais pelo gnosticismo, ele escreveu sobre a gnose, sabe? Então, tem uma grande tradição de leitura. Dizem que o Fernando Pessoa, se interessou por gnose, só que na época dele você ainda não tinha os documentos do Nag Hammadi. Você só tinha alguns extratos antigos que ficavam em Berlim, e você tinha fotocópias assim que ele leu numa tradução inglesa. Então, é um fenômeno assim muito interessante. Interessa para a gente só alguns esquemas. Então, se vocês me perguntarem assim, mas o que esses caras faziam? O que esses caras pensavam? Como é que esses caras compreendiam o mundo? Por que eles são importantes para o nosso estudo? Eu diria para vocês, pelo seguinte, porque eles vão, através de uma pegada, de um certo platonismo, eles vão realizar, dentro do cristianismo, uma interpretação extremamente poderosa, dicotômica, binária da nossa experiência de mundo. Então, a primeira coisa que eles experimentam é uma dicotomia que eles vão considerar fundamental. Um binarismo fundamental, que diz o seguinte: o Deus que nos salva nos está escondido. O Deus que nos salva está escondido. Há uma expressão em latim para isso, que se usa para traduzir uma passagem do livro de Isaías. Chama-se Deus absconditus. Nunca uma tradição religiosa que passou por aquilo que a gente chama esse caldeirão, que é a cultura ocidental, né? o que fez parte do que vai ser a cultura ocidental, nunca ela levou tão a sério essa expressão. Ou seja, o Deus que nos salva, ele é radicalmente oculto. Radicalmente oculto. Por outro lado, se ele é oculto, ele não tem parte com o mundo. Ou seja, o mundo como ele se encontra, ele não tem parte com esse Deus. Cara, se ele não tem parte com esse Deus, não há medidas analógicas para que a razão fale de Deus. Não há medidas analógicas para que a razão fale de Deus. O que significa isso? Significa que quando a gente fala de Deus, segundo a Idade Média
aristotélico tomista, ou seja, Tomás de Aquino, e muita gente da Alta Idade Média, vai dizer assim, olha, quando a gente fala de Deus, a gente usa termos que nascem da nossa relação com a criação, com os seres criados. A gente fala que algo é bom, a gente fala que algo é belo, a gente fala que alguém é justo. É assim que a gente fala. A gente fala que uma relação é amorosa. De repente, você diz que Deus é amor. De repente, você diz que Deus é justiça. De repente, você diz que Deus é beleza. A gente vê alguém né, criando um software, aí você fala assim, cara, esse cara é muito criativo. Aí você usa o conceito de criação para falar de Deus. Deus é criador. Em outras palavras, qual é a relação entre o que nós falamos de Deus e os mesmos termos que nós usamos para falar de seres que não têm nada a ver com Deus? Na Alta Idade Média, a resposta disso vinha de Aristóteles, é a analogia. O que é analogia? É uma relação de proporcionalidade, onde eu pego um conceito que se expressa nas nossas experiências espaço-temporais de modo finito. Ou seja, quando eu conheço alguma coisa bela, eu conheço alguma coisa finita que é bela. Eu não conheço a beleza destacada de alguma coisa bela. É assim que a gente conhece, primariamente, as coisas. Mas quando eu digo que Deus é beleza, eu estou falando de uma outra ordem ontológica. Eu estou falando de um ser, segundo a metafísica cristã, cuja perfeição não se expressa espaço-temporalmente, da mesma maneira como os seres belos se expressam espaço-temporalmente. Em outras palavras, uma beleza que não conhece finitude. Como que esses conceitos que nascem de relações com seres finitos são deslocados para falar de um ser que não é finito? Isso é um problema sério. Isso vai dar muito problema na Alta Idade Média. Entendeu? O problema é da linguagem. Como é que se fala de Deus? Essa resposta mais conhecida é que se fala de Deus pela via analógica. Ou seja, o mundo ele tem uma relação de proporcionalidade com o seu criador. Então, eu tenho que utilizar conceitos que nascem da nossa experiência finita, depurá-los da condição finita a partir das quais eles foram compreendidos, captados e formulados por nós, e deslocar esses conceitos para um ser que não conhece a finitude. Então, em toda a relação analógica com Deus, apesar da gente compreender, de certo modo, o que está sendo dito, preserva-se uma incompreensão nessa compreensão. Por isso que a gente diz assim, Deus é amor, mas não é amor como nós experimentamos. Deus é beleza, mas não é beleza como nós experimentamos. Quando você faz isso, é um recurso que você utiliza pela chamada via apofática. O que é uma via apofática? Pela via da negação. Você chegar e dizer assim, olha, mas não é como. Ou quando você diz assim, Deus é infinito. É uma maneira de você falar assim, Deus não é finito. Deus é eterno, Deus não é temporal. Então, é uma via pela negação. Então, você preserva uma distância ontológica. Mas você consegue compreender o que é dito. Em termos, você consegue compreender o que é dito. Em um certo limite, você consegue. Entende? Quando você diz que Deus não tem parte com o mundo, significa que não há medida para se falar de Deus. Entendeu? E para os gnósticos, isso implica, filosoficamente, num duplo problema. É que, de certa maneira, nós estamos encharcados de mundo. Sabe? A gente está atravessado por mundo de todos os cantos da nossa vida. Por outro lado, um grande desafio é se relacionar com essa divindade oculta. Então, há uma dicotomia de cunho antropológico. Importante aqui. Há uma dicotomia, né, entre Deus e mundo. Mas há também uma dicotomia entre o ser humano e o mundo. Por quê? Porque, num certo aspecto, nós somos repletos de mundanidade.
No outro aspecto, tem que haver em nós alguma coisa que não tenha parte com o mundo para se relacionar com esse Deus obscuro. Entende? Alguma coisa em nós é radicalmente mundo. Alguma coisa em nós não pode ser radicalmente mundo. Porra, fudeu. É isso. Né? Como é que faz? Como é que faz para a gente lidar com isso? Como é que faz para a gente compreender isso? Agora vem ainda mais um problema. Se Deus não tem parte com o mundo, alguma coisa em nós tem parte com o mundo, então, de certa maneira, a relação com o mundo nos aprisiona. Ela é um empecilho para que a gente se relacione com esse Deus obscuro, radicalmente transcendente. Entendeu? Em outras palavras, a nossa relação primária com o mundo é de alienação radical da nossa relação com Deus. O mundo nos aliena. Vamos lá. Mas como é que faz para a gente saber que compreensão antropológica é essa que permite que a gente se compreenda como refém de um mundo que não nos permite estar com Deus? Essa compreensão, ela tem que dar margem a um segundo problema. Se é possível a gente se relacionar com esse Deus, o nosso ser mais verdadeiro não é esse que se relaciona com o mundo, é o ser que se relaciona com Deus. Consequentemente, nossa relação com o mundo, ela tem como sentido o sequestro daquilo que há de mais próprio em nós mesmos. O mundo nos sequestra. Vamos lá. Volta a pergunta. Qual é a compreensão do ser humano que dá conta disso? Resposta da literatura gnóstica, em geral. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Ele é tripartite e não dual. Ele é tripartite. O corpo e a alma me tornam refém do mundo. Só o espírito é capaz de me libertar do mundo. Só o espírito é capaz de me libertar do mundo. Mas como que meu espírito me liberta do mundo? Resposta gnóstica. A partir da gnose. Gnosis, em grego, é conhecimento. Mas espera aí. Eu estou falando para vocês aqui que a nossa racionalidade, ao lidar com o mundo, ela não consegue ter uma relação analógica para falar de Deus. Esse conhecimento, portanto, não pode ser da ordem da razão humana. A racionalidade, ela é refém do mundo. O conhecimento desse Deus escondido e, portanto, esse afloramento do nosso espírito, ele só pode vir à luz de um conhecimento de ordem transracional, que ultrapassa a razão. O nome desse conhecimento, em grego, que ele citou em grego, muitas vezes é pistis. É fé. É fé. Mas como fé? É engraçado isso. Como fé? Porque no mundo bíblico, fé é uma palavra que tem um arranjo semântico muito grande. Sabe? Não dá para a gente achar que fé é qualquer coisa. Ela é uma realidade muito complexa no universo bíblico tradicional. Como é que esses caras pensavam a fé? Eles pensavam de uma maneira bem interessante. Primeiro, a fé diz respeito a uma doutrina revelada em textos, em ritos,
e revelada pela liderança do grupo gnóstico. Ou seja, é como se a liderança ela tivesse uma relação iniciática com esses conhecimentos. E, de alguma maneira, pudesse operacionalizá-los doutrinariamente e orientar as interpretações dos textos que revelam isso. E a ritualística é uma metodologia de manutenção dessa fé. Então, o que esses caras vão fazer para dar conta disso? Primeira coisa, eles vão dizer o seguinte, olha, a gente tem que reinterpretar o universo judaico e a figura de Jesus de Nazaré. Então, a gnose cristã ela vai entrar nos textos canônicos do livro de Gênesis, sabe? Êxodo, Deuteronômio. Vai usar referências de Paulo. Vai falar de Jesus sem parar. Mas a partir de um lugar bem interessante, que vai dizer o seguinte: quando a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que Deus criou o céu e a terra, e criou o ser humano, homem e mulher, colocando neste mundo, esse Deus que é dito lá não é bom. O Criador é um filho da puta. O Criador nos encarcerou. Entendeu? Nos colocou aqui. Em outras palavras, o princípio da criação é mau. É muito bom isso, né? Parece que faz mais sentido, né? Talvez faça mais sentido. Acho que eu vou virar agnóstico, cara. Então, o princípio da criação é mau. Ora, o princípio da criação fez o ser humano ser refém deste mundo através do corpo e da alma. Caraca, a alma. A alma pensada no modelo grego, com a atividade do pensamento, memória, imaginação. O corpo através das paixões, dos sentidos. Mas peraí. Mas toda a saga de um certo momento da Torá, do Pentateuco, é Moisés, sabe? É Moisés no Êxodo, libertando um povo rumo à Terra Prometida e sai do Sinai com o decálogo, sabe? Aquela coisa pirotécnica quase, né? Que aparece nos filmes. E o povo descobre a lei. E a lei é um dos momentos centrais da aliança e da tradição judaica. Porra, reinterpretar essa lei é o que esses caras fazem há milênios. E que nós vamos dizer assim, mas isso é uma merda. Essas leis são para suavizar a merda em que vivemos só. Essa lei, nenhuma lei nos emancipa. Toda lei só regula o caos. Eu acho que é verdade. Os gnósticos estão certos, cara. As leis não nos emancipam. Só regulam o caos, cara. É só isso. Elas nos anestesiam, é só isso. Fazem a gente ter uma boa convivência dentro de um elemento que é um lixo. É isso que eles estão dizendo, sabe? Faz a gente se adaptar à merda onde a gente vive. Só isso, os gnósticos estão dizendo. Então, eles estão falando, olha, essa é a pegada. E aí, eu li bastante textos gnósticos, cara, do gnosticismo cristão. É bem interessante, porque eles vão ter toda uma hierarquia dessa divindade má. Yahvé, Elohim, tudo isso é uma divindade má. É uma divindade que eles chegam a chamar de Deus cego. Expressão gnóstica, Deus cego. Não tem luminosidade nenhuma, ele não vê luz nenhuma. E, portanto, o que ele faz é a produção de escuridão. Então, eles vão colocar diversas camadas de potestades, de arcontes, como eles chamam, ou de eones. São camadas de forças, de potências que nascem, que derivam, que emanam, a expressão que eles usam. Emanam. Tem um livro chamado A Origem dos Arcontes, maravilhoso, que vai citar exatamente o que eu estou citando, o Primeiro Testamento Bíblico, e vai descer o cacete. Vai falar assim, como é que a gente se anestesia tanto com a merda que é esse mundo? Eu acho, cara, é a minha pergunta
Eu quero que os gnósticos voltem para me falar como é que a gente se anestesia tanto. Como é que a gente se adaptou tão fácil? Sabe, como é que a gente tem... Como é que a gente celebra resoluções que não respondem nada? E o livro vai dizer, por causa das camadas desses arcontes, dessa potência de alienação que atua continuamente no mundo. Então, a nossa estrutura de pensamento, que é referida a este mundo, que nasce deste mundo, o nosso corpo, que nos apega a este mundo, que sente esse mundo, que nos ajuda a querer esse mundo, tudo isso é obstáculo. Tudo isso é obstáculo. O problema que eles vão dizer é que, para que a gente seja liberto desse mundo, foi preciso que alguém viesse a esse mundo e se fudesse nesse mundo. Esse alguém é Jesus. É muito bom isso, né? Então, Jesus é o cara. O gnosticismo cristão, hein? Tem outros, né? Esse cara que vai chegar aqui e vai dizer, olha, meu reino não é deste mundo. Porra, os caras vão gozar com isso, né? Então, fala, cara, esse é o cara. Claro. Quem vê a mim, vê o pai. Claro. Onde é que está o pai? Está lá na puta que pariu. Mas não pode estar aqui. Ele não é otário, né, cara? Vai ficar aqui? Uma merda do caralho. Vai ficar aqui. Não pode ser, esse não pode ser o pai, né? Então, o que faz Jesus? Ele revela a possibilidade da gente viver segundo o Espírito. Expressão que Paulo também usa. Só que Espírito é aquilo que em nós é o mais obscuro de nós mesmos. Por quê? Porque geralmente a gente vive à luz do corpo e da alma, mas não à luz do espírito. Então existe duas obscuridades para os gnósticos. O Deus absconditus e o homo absconditus. O ser humano oculto. O ser humano oculto é a chave. Então, quando através da fé, do segmento desses preceitos que são litúrgicos, os exercícios que são feitos à luz da gnose, os exercícios diários, a maneira de se comportar, quando isso é realizado, vive-se segundo o Espírito. Essa é a questão. Então, alguns textos gnósticos, eu esqueci agora, acho que é o Evangelho Oculto de João, se não me falha, eu até citei, eu até tenho umas passagens aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo achar. Não, saiu. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar para vocês. Eu citei vários textos num artigo. Espera aí, vou ver se eu abro aqui. Mas eu acho que é o Evangelho Oculto de João. Nesse Evangelho, fala-se a expressão que depois se tornou muito famosa. Centelha divina. É uma expressão histórica, é uma expressão gnóstica. Centelha divina. Ou seja, Jesus acende a centelha para que a gente viva segundo o Deus oculto. Deixa eu ler aqui algumas passagens. Ó. Algumas passagens pequenas gnósticas. Ó. Apócrifo de João, que eu estava falando. Ó. João está discutindo com Jesus. Senhor, aqueles que não souberam é conhecer, que não tiveram a gnose, a quem pertencem? Para onde irão suas almas? Aqueles que não conheceram, que não tiveram a gnose. Ele, o Senhor, me disse, depois de sua partida, é entregue às potestades, aos arcontes. Vai se fudendo. Que procedem do arconte superior ao último. E então, aprendem em cadeias, a precipitam na prisão,
e vagueiam com ela até despertar-se do esquecimento e receberem a gnosis, o conhecimento. Quando tudo isso se cumprir, ela é salva. Então ainda tem um problema. Não existe condenação eterna. Muito louco isso. É assim que está o apócrifo de João. Vai sofrer pra cacete. Aí se lembrou, vai poder conhecer. Conheceu, vai poder ser salvo. Entendeu? Mas enquanto não conhece, vai ficar na mão das potestades. Vamos lá. Mais um texto. Ó. Ó. O Deus que tudo criou é o Deus dos cegos. Isso é no livro A Hipóstase dos Arcontes. O Deus que a tudo criou é o Deus dos cegos. Mais cegos os homens que vivem segundo ele. Ó, sobre a origem do mundo. Ó, os títulos dos textos, parece tratado filosófico. Ó, sobre a origem do mundo. O mundo é um lapso de Sofia, da sabedoria. Éon divino que nasce diretamente do Deus Supremo. A Sofia de dentro deixa surgir o véu que separa, pô, olha as expressões, do pleroma. O mundo sensível. Deste véu surge matéria caótica e muita água, da qual nasce o arconte e a talbaot, expressão que está na Bíblia, que responde pela cegueira do mundo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que é uma cosmovisão de um Deus alienado que nos aliena. Essa é a questão. É uma antropologia da salvação pela via da recusa cosmológica. Chama-se acosmismo. A recusa cosmológica. Depois, é uma salvação que se dá por meio do desenvolvimento de um elemento alienado, que é nosso alienado de nós mesmos, o espírito. E a partir disso, surge a pergunta que eu vou já terminando por aqui, para tirar dúvida e tal, e não ficar muito tempo. Surge a pergunta, e quando nós vivemos segundo o espírito? A literatura gnóstica vai chamar isso de pneumático. Pneumático é quem vive segundo o espírito. O que acontece com os pneumáticos se eles ainda não morreram, ainda estão na Terra? Só tem duas saídas para os gnósticos. Duas. A primeira, ascetismo. Ou seja, uma moral muito rígida, não ter parte com nada, sexualidade quase grau zero, alimentação muito regrada, sabe, tudo muito regrado. Essa é uma primeira solução. A segunda solução dos pneumáticos é o seguinte, mas o que me orienta não é mais esse mundo. Eu estou nesse mundo sem ser deste mundo. Logo, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu já não sou mais refém desse mundo. É isso mesmo. Então, é a anomia. Muitos gnósticos pegavam a anomia. Foda-se, a gente vai fazer o que quiser. Vai beber, trepar, tudo. A gente não é daqui. A gente não vive a partir daqui. Então, eu posso usar essa merda toda sem ser refém de nada e de ninguém. Então, por isso que muitas comunidades gnósticas eram adeptas do homoerotismo como sexualidade normativa. Ou seja, você não vai transar para botar alguém nesse mundo merda. Mas você vai transar porque você pode transar e ter prazer. Porque você não está apegado a esse mundo merda. Então, meu amigo, o homoerotismo é a saída. Cara, eu acho isso genial. Isso que eu estou falando, eu li numa tese de um inglês
sobre a história da homossexualidade, ele pega alguns momentos e ele coloca algumas linhas de fuga do que a gente convencionou a chamar de homofobia, que é um termo muito, muito atual. Mas ele pega uma parte sobre o gnosticismo e ele mostra várias coisas que eu não sabia antes de ler aquilo, que havia comunidades gnósticas que pregavam o homoerotismo desenfreado, que era uma forma de cultivar prazer. Você já é um pneumático, mas você não encarceraria ninguém nesse mundo, ou seja, você seria responsável, porque você não iria encarcerar ninguém. E eu citei para vocês, não sei se foi aqui, né? Mas, inclusive, nessas comunidades, a Eucaristia era celebrada com pão e esperma. Com pão e esperma, e não com pão e vinho. A Isabel está ali enojada. A minha pergunta, eu nem fiquei tão enojado quando eu li, não. A minha pergunta foi: quem doava? Essa é a minha pergunta, né? A minha pergunta é uma coisa mais de ordem prática. Como é que se organizava isso? Quem era o doador, sabe? Porque vai ser sempre o mesmo doador, sabe? Aí é foda, né? Se tem um rodízio na galera, tipo, quem é o punheteiro da vez? Né? Essa é a minha preocupação. Mas, gente, claro, eu estou fazendo aqui cortes. Tem muita coisa. Esse universo é riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo. Mas o que eu quero dizer aqui para a gente? É que esses caras, eles são, no caso do nosso curso, eles são a caricatura de um problema. Há um conhecimento da fé que não tem medida com o conhecimento da razão. Não tem parte. Não tem possibilidade de articulação. O conhecimento da razão é o conhecimento da alienação. Conhecimento pela fé. A chamada Piscis Sophia, né? Que é um livro gnóstico, um dos mais conhecidos, onde Sofia um elemento, ela é um elemento feminino da divindade que nos salva. Contudo, ela teve uma queda. Aliás, eu acabei de ler uma parte aqui, ela teve uma queda. E por causa dessa queda, essa divindade má criou o mundo, né? Mas essa Sofia, ela continua intacta nela. Então, essa divindade que nos salva, a Sofia, né, a sabedoria, ela tem uma sabedoria específica. Então, Jesus revela a possibilidade dessa sabedoria pela via da fé, única e exclusivamente por via da fé. E essa fé não consegue ter relação com a razão que só conhece este mundo que nos aliena. Então, a nossa questão aqui é que muito do movimento cristão que vai no século II vai levar a sério isso. Século III ainda tem muita gente que pensa isso. Século IV, Santo Agostinho escreve uma carta para um padre para dizer para ele: olha, meu amigo, não é a fé pela fé, não, cara. Você está equivocado. Esse negócio que a gente não precisa pensar, que não precisa raciocinar, que não precisa exercer a razão, isso não tem sentido. E aí ele mostra numa carta muito conhecida, a carta 122, muito conhecida, ele mostra vários argumentos para dizer para o cara que é preciso compreender racionalmente a fé e pensar racionalmente a nossa salvação. Ou seja, é preciso uma espécie de racionalidade que se integre à fé. Então, o que eu quero dizer é que o problema dos gnósticos ele vai seguir cara, 4 séculos. Esse problema vai existir. Uma galera falando: cara, a gente não precisa de filosofia, não. Ninguém precisa pensar conceitualmente porra nenhuma. A gente precisa da doutrina oficial, a gente precisa de um clero que responda doutrinariamente, a gente precisa dos textos revelados, a gente precisa das práticas litúrgicas. E saber os nossos comportamentos. Só. Por quê? Porque a razão não chega lá. Porque isso é revelado. E se é revelado, vem do alto. E se vem do alto, nossa razão não atinge. Entende? Então, aquilo que em Paulo era ambíguo, porque Paulo se utiliza de frases estoicas, nós vimos lá no Areópago de Atenas. Sabe, Paulo se utiliza, Paulo conhece de alguma maneira. É uma relação ambígua, claro, porque ele vai revelar para o outro o Deus escondido do outro que o outro não conhece, ele sabe quem é, né? Tem uma certa... Porra, me desculpa, Paulo, mas tem uma certa arrogância aí, né? Eu vou mostrar para o outro que é alguma coisa que o outro desconhece.
mas ele sabe que desconhece. Eu trago para ele e vai libertá-lo de tudo, inclusive dos outros deuses que estão iconicamente presentes naquele espaço. Então, vou mostrar para eles que tudo isso é falso. É isso que ele diz no discurso. Mas ele usa termos estoicos, ele usa filosofia estoica, ele está discutindo com filósofos estoicos e epicuristas, no Areópago. Aliás, no lugar de discussão filosófica. Agora você tem claramente, nós não temos parte com a razão. Razão é alienação. É claro, acabou, não tem discussão. A fé é fé, razão, razão. Razão, inferioridade, fé, superioridade. Acabou, não tem discussão. Entende? Ou seja, é uma fé logofóbica. Sabe? Ela tem aversão à racionalidade. Entenderam o problema? A partir de agora, nós vamos ver dois autores, no século II, no século III, que vão falar... Não é bem assim, não. A palavra logos está lá falando. No princípio era o logos. Logos estava com Deus, o logos era Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Aí lá no verso 14, o logos se fez carne e habitou entre nós. A palavra é logos. O que a gente traduz como verbo é logos. Espera aí. A filosofia está falando de logos, galera. Entende? Então, a gente vai ver duas pessoas em eras diferentes. Um que escreve em latim, outro que escreve em grego. Vão falar, ô, galera, volta aí. A brincadeira não é assim, não. Não dá para divorciar, excluir. Não é uma relação de complementaridade, mas é uma relação de mútua exclusão. Onde a razão há fé, não há fé. Onde há fé, não há razão. Espera aí, volta aí. E esse texto aqui? E essa compreensão aqui? E esse Sócrates? E esse pensamento ético estoico? Que tem uma relação direta com o que Jesus falou. Será que não é um logos sendo articulado em lugares diferentes, mas expressando elementos comuns? Essa galera vai pensar. Entendeu? Desculpa, Beatriz, você ia falar? Desculpa. Então, quando você falou dessa questão de que eles começam a ser contra essa questão do gnosticismo, a retomada que eles levam a uma coisa parecida com o judaísmo, né, de uma predominância pela lei, porque a lei não necessariamente está ligada à razão, né? Ela é uma forma de aplicar a fé por uma palavra. Eu não sei, porque quando você entra nessa dos estudos bíblicos, né, dos estudos dos textos e tal, mas ao mesmo tempo essa distância de uma razão, pelo menos eu na hora pensei nessa questão da aplicação das leis para a maior parte das pessoas, como isso se relaciona. Boa, Bia, a sua questão. Para a tradição judaica, o problema da lei é um problema central. Né? Sem sacanagem, porque eu já li tanta coisa de o que é a lei, qual o sentido da lei, né? Por que você tem 613 leis que são fundamentais para os judaísmos em geral, né? Por quê? O que é isso, sabe? Por que é uma tradição cujo peso é a lei? Essa lei é positiva? Qual é a lei das leis? Sabe? Tudo isso é refletido por essa galera. O próprio Jesus reflete, né? Quando ele pergunta lá para o doutor da lei, mas o que diz a lei? Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento. Sabe? Quando ele pega aquilo ali, ele está falando de lei. Ele está falando da lei, ele está falando da lei judaica. Aí ele fala assim, faz isto e viverás. Aí não, o cara pergunta para ele, mas quem é meu próximo? O problema é o próximo. Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Aí depois ele volta e pergunta para o cara, quem foi o próximo daquele homem? Ele não diz que o outro é meu próximo, ele diz que o cara se tornou próximo do outro. É assim que Jesus inverte a pergunta. Aí ele fala assim, aquele que teve de compaixão para com ele. Aí ele interpreta a lei. Ele diz que esse é o sentido da lei, faz isto e viverás. Cara, você olha assim e fala, cara, esses camaradas do próprio Jesus, esses caras eram intérpretes da lei. Entende? Esses caras eram intérpretes da lei.
Você chega e diz assim agora, uma tradição fala assim, e agora vem esses caras e falam assim, é verdade, mas o que a lei regula? A lei regula nossas relações nesse mundo aqui. Esse mundo é regido pelo quê? Pela cegueira de uma divindade filha da puta. E por seres humanos que são somáticos e psíquicos, né? Psirré, alma, soma, corpo, somáticos e psíquicos. Não são os pneumáticos, os seres espirituais, espiritualizados. Então, cara, o que faz a lei? Esses caras chegam e dizem para a tradição judaica, é isso que eles estão falando. Galera, vocês são servos e servas de um Deus cego. A lei não serve para porra nenhuma, a não ser para regular o caos. É isso que eles estão dizendo. Cara, isso é sem sacanagem. Eu acho engraçado, porque eles saíram descendo no cacete mesmo, não querem nem saber da brincadeira. Mas, cara, eles estão falando para uma tradição que só vive à luz de interpretar a lei, interpretar e aplicar, sabe? E repensar a vida à luz das interpretações da lei. De repente, todas as leis são reféns deste mundo. Puta que pariu! Entende? Por isso que é um problema sério. Qual é a ética gnóstica? Ou ascetismo ou anomia. Ou rigidez moral para não se vincular, ou foda-se, toca o foda-se. A gente não é daqui mesmo. Entende? Já despertou meu estado espiritual, que eu acho mais legal, essa daí. Eu acho que o Osho queria ser gnóstico, sabe? A galera do Osho quis ser gnóstico, mas não conseguiu ser as últimas consequências, não. Acabou que não foi tanto. Mas eles são mais Osho que o Osho já. Sabe? Tem uma galera que é assim. Então, mas isso é óbvio, que essa galera não era feita assassinato, nada disso, isso nunca existiu. Essas comunidades eram de pessoas meio santarronas mesmo, sabe? Mas é engraçado os termos dessa santidade. Porque é de uma relativização e desconstrução absoluta do edifício judaico, o edifício legal judaico. Entende? Apesar de Jesus ser um judeu, mas eles vão dizer, um judeu segundo a carne, não segundo o espírito. Ainda tem essa distinção. Entendeu, Bia? A maluquice que é. Uma pena que a gente não tenha mais tempo. Eu já li na UERJ alguns textos gnósticos com a garotada lá que estava entrando. Tá. Eu acho legal ler isso. Primeiro que tem a galera que fica muito feliz quando lê coisas de heresia, né? Que isso foi considerado uma heresia. Mas a galera fica feliz, né? Tem a galera que gosta. Tem uma galera que fica puta, né? Que, puta, os caras colocaram em perigo a verdadeira fé e tal. Eu acho divertido. Eu acho legal, assim. Porque você vê como que esses primeiros séculos de era, do que a gente chama de era cristã, como isso é complexo, sabe? Como tinha gente pensando diferente. Como que Jesus é um símbolo muito mais amplo do que a gente pensa, né, a partir da vitória de um certo cristianismo, né? Isso, ao meu ver, é enriquecedor, né? Professor, já eu não me sinto muito feliz e nem triste. Eu me sinto angustiada com tudo isso. Porque isso sempre assim, de contra tudo que a gente é obrigado a viver na sociedade, desde que a gente começa a existir nesse mundo doido. E você estava falando assim, é uma revelação que essa galera acredita ter, por isso eles começam sei lá, a meter o foda-se mesmo, vamos viver como a vida tem que ser, porque não é desse mundo mesmo a nossa, sei lá, culpabilidade, as coisas, Deus vai reger, a gente vai morrer, depois vai retornar, um eterno devir. É uma loucura tão doida que a gente, pô, cara, é muita filosofia mesmo, só muita filosofia pra gente não ficar doido nesse mundo doido. Eu acho que a gente estuda essas coisas, cara, é claro, eu nunca acho que a filosofia ela vai resolver o problema de ninguém. O bom da filosofia é que ela nunca vai resolver o problema de ninguém. A filosofia ela vai pluralizar possibilidades, ela vai mostrar horizontes, ela vai mostrar a interpenetração de caminhos. Eu acho que isso que é muito legal na filosofia, né? E estudar essas coisas pressupõe a gente romper o engessamento, a cristalização, a normatividade
de certos códigos que a gente sequer questiona de onde eles surgiram, como que eles vieram solitários ou eles vieram acompanhados. A gente está vendo aqui o logos cristão, a racionalidade cristã, ela vem disso tudo. O cristianismo oficial, ele veio atravessado... Olha, a gente só está estudando um elemento, a gente nem vai estudar o maniqueísmo, por exemplo, que é um gnosticismo tardio, que é mais louco ainda. Entende? Que os caras eram filósofos. Muitos deles eram filósofos. Existiam filósofos maniqueístas. O próprio Santo Agostinho foi maniqueísta. Então, já é todo um rigor de pensamento maniqueísta, sabe? A gente não vai estudar isso porque não tem tempo. Mas, cara, é genial você falar. Porque eles também liam os textos do que a gente chama de Bíblia, né, atualmente. Eles também liam. E eram muito diferentes. As especulações eram outras. Então, isso é legal, porque a gente pensa... A gente vê uma coisa que Santo Agostinho que me ensinou. Nas Confissões, ele tem uma parte que ele diz assim: o ser humano é uma eterna questão para si próprio. Sabe? O ser humano é uma questão para si. Ele não tem questões sobre coisas a serem resolvidas. Viver é ser uma questão para si. É isso que o Santo Agostinho está dizendo. E é isso que nos mostra, sabe? A gente estudando essas coisas, a gente vê como que essas pessoas questionaram. E a gente pode falar, mas tudo isso é fantasioso. Mas o que ganhou também não foi fantasioso? Me desculpem. A gente vai ler um texto de um cara, Justino de Roma, que ele vai tentar mostrar que o cristianismo não era antropofágico. Porque os romanos interpretavam a Eucaristia cristã como antropofagia. E queriam prender os cristãos que estavam comendo um ser humano. Canibalismo. O cristianismo era canibalismo. A gente naturalizou a ideia de ir a um ritual religioso que, no final, alguém levanta a mão e diz: isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui é o sangue de Cristo. A gente está comendo ser humano. Entende? A gente naturalizou isso. A gente não notou que, para isso vencer, foi um parto dolorosíssimo. Teve assassinato, teve perseguição. Então, quando a gente começa a estudar, isso tudo vem à tona. Por exemplo, ontem eu estava dando uma aula para... Eu e um amigo meu estamos dando um curso na Federal Juiz de Fora, sobre Rubem Alves. Está terminando, a última aula é agora, né? É para pós-graduação de lá, né? A última aula é quarta que vem. Então, eu estava dando aula e a gente estava dando aula sobre o conceito de protestantismo em Rubem Alves. Porra, é um conceito maravilhoso, crítico, pesado, assim, bem, sabe, forte, potente. Mais do que pesado, é potente. E as pessoas estavam perguntando, começaram a perguntar para mim como é que a gente pensa isso, como é que a gente vive isso. E aí eu usei um exemplo ali, a maior parte ali é de pessoas cristãs. Eu falei assim: olha, gente, todo mundo aqui diz que o Espírito Santo sopra onde ele quer, não é verdade? Então eu vou te usar um exemplo. Aí todo mundo é verdade. Ele sopra onde quer mesmo? Sopra. E usei esse seguinte exemplo. Vamos dizer que ele queira soprar agora numa prostituta trans negra, pobre, com HIV, candomblessista. E aí? Ele sopra onde ele quiser. Aí todo mundo ficou meio desconfortável. Eu falei: ele sopra onde ele quiser, mas o efeito dele é sempre o mesmo. Qual? Moralizar. É sempre mudar através de um código que a gente já sabe qual é. Mas e se esse espírito não quiser que essa pessoa se adeque ao código normativo hegemônico? Hein? É isso que o Rubem Alves, por exemplo, estava dizendo, lá no conceito dele. E eu falei para eles: o espírito não sopra onde quiser, porque você já sabe que aonde ele vai soprar, e se ele soprar nessas regiões obscuras, ele vai fazer uma transformação para que um código moral vença. E se o espírito não quiser se submeter à porra desse código moral? Os gnósticos fizeram isso. E aí? Cara, ficou todo mundo assim. Eu falei assim: é isso que esse autor está dizendo, vocês estão entendendo? Ele está dizendo, no fundo, que quando as igrejas dizem que o espírito é livre, ele, na verdade, é encarcerado. É encarcerado por uma moral específica. Porque quando ele vai tocar a vida da Beatriz, a Beatriz é prostituta, então ela vai deixar de ser prostituta. Mas a Beatriz é um bandista, ela vai deixar de ser um bandista. Então, na verdade, cara, a priori eu já sei que onde quer que ele atue, ele vai reforçar a mesma moral. Aí todo mundo ficou parado, assim, sem saber o que falar. Eu falei: Maria Isabel, já vou passar para você. Mas eu falei assim: olha, eu estive, isso foi verdade, este ano, depois que eu tive Covid,
eu estive em vários puteiros na Vila Mimosa e fora, vários, para ajudar a criar lá o trabalho que a gente criou. E para conversar com as meninas sobre a questão das demandas lá, daquele local e tal. E eu reparei que toda casa que eu ia tinha uma pombagira. Tinha uma pombagira, a imagem com uma oferenda. Toda casa que eu ia. Ou então tinha uma pombagira e um malandro de Umbanda do outro lado. Como eu tenho pesquisado isso, eu fiquei intrigado. Uma vez, entrei numa casa, uma gerente me recebeu, uma garota de programa me recebeu. E aí, eu perguntei quanto é que era o programa, elas disseram que era 60 lá, eu dei os 60 para ela e falei, olha, eu vim aqui, eu queria pagar o programa, mas para conversar com você. Eu faço isso em todos os lugares que eu vou. Eu pago o programa, porque é a profissão lá, o trabalho delas, e converso. E falei assim, olha, eu queria saber, a gente vai começar um trabalho ali naquele lugar ali e tal, é um trabalho interdisciplinar, eu quero ouvir vocês, o que vocês estão precisando. Aí eu falei assim, no final, mas olha, eu reparei que todas as casas que eu fui tem uma pombagira. E aqui não tem. Aí elas me levaram lá dentro, que é onde elas transam. Cara, que é um lugar absurdo de sujo, ruim, é um lugar violento, a imagem é violenta, é tudo péssimo, péssima qualidade. Mas tinha uma pombagira gigantesca, assim, com o peito de fora, e uma oferenda embaixo num altar, assim, no alto. E eu perguntei para elas assim, vocês acreditam nela? Falou assim, claro. O que ela faz por vocês? Ela protege a gente. Protege de quê? Ah, os caras querem bater na gente, às vezes quer que a gente se drogue com eles. Aí começou a contar lá a rotina delas. Aí eu falei assim, vocês sentem ela? Aí ela falou assim, sente, elas estão aqui mesmo. São várias, elas estão aqui. A gente sente ela do lado da gente. Escuta essa história, que para mim é foda. Aí, eu fiz amizade com uma menina que trabalha na pista. Trabalhava lá dentro e foi trabalhar na pista. A Gláucia. Eu fui conversar com a Gláucia, porque a Gláucia me apresentou as meninas de fora, que se prostituem na rua, para eu conversar com elas. Beleza, uma amiga minha nos apresentou, eu comecei a pegar mais intimidade, um dia eu marquei de conversar com ela, e falei assim, Gláucia, coisa engraçada, cara, toda casa que eu fui tinha uma pombagira, às vezes um malandro, mas sempre a figura da pombagira. Aí eu falei assim para ela, eu realmente saí de lá pensando, seria impossível ter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu não vejo alguém, não é porque não tenha coragem, é porque eu não vejo afinidade. Aí ela falou assim, Alexandre, todo dia passa alguém aqui nos julgando em nome de Jesus. Todo dia passa alguém aqui nos condenando em nome de Jesus. Para mim, para essas meninas, é muito mais fácil que a pombagira nos proteja do que Jesus. Porque esse é o único Jesus que do qual falam para a gente. E aí eu perguntei para a galera da turma lá, a galera é doutoranda, sabe? A galera está pesquisando essas porras e fica totalmente incomodadinha quando fala isso. Eu falei assim, vocês teriam coragem de pensar Jesus presente com as meninas trepando ou os caras indo bater nelas dentro daqueles cubículos? Vocês imaginam Jesus presente dentro do nosso imaginário? Não, não imagino. Por que não imagino? Por quê? Porque a gente tornou Jesus refém de uma moralidade. Aí eu fiz a seguinte observação, que é do Rubem Alves, não é minha, não. Para você entender Rubem Alves, é preciso entender que a pombagira é mais Jesus do que o Jesus cristão. Porque ela tá lá. E as meninas sentem. E era isso que dizia o texto. De outras palavras, entende? Então, quando a gente começa a pensar filosoficamente a construção dessas narrativas, dessas práticas, desses códigos, sobretudo quando a gente vê os estoicos botando uma porrada na nossa cara, isso abre espaço para a gente ter essas posições. Peraí. Mas por que a gente naturalizou que num puteiro não pode ter uma imagem de Jesus abraçando aquelas meninas? Então, você começa a notar a cristalização dos códigos normativos. Por isso que filosofia é algo que não... A Santo Agostinho está certo. Não vai resolver. Vai trazer para a gente o caráter de questionamento que viver é. Então, estudar essas coisas é realmente desconfortante, claro. É claro que é. E é para ser. Imagina se a gente estivesse estudando filosofia aqui,
para tudo que a gente pensa ser corroborado pelo que a gente estuda. Isso é narcisismo. Eu tenho dito para todo mundo, hoje eu dou aula para pós. Filosofia é antinarcisismo. É antinarcisismo. É a quebra dessa autorreferência de valores. É a quebra, porque a gente vai estar sempre se movendo em areia movediça, sabe? E é para isso que eu botei esses gnósticos no meio. A gente, opa, essa parada não é tão fácil. Não é tão simples. Dizer Jesus Cristo é o Senhor, essa galera também disse. E fazia a Eucaristia com pão e esperma. Entendeu? Maria Isabel está muito incomodada ali. Não sei se é com pão ou com esperma. Mas, de qualquer maneira... O problema para mim é o pão. Com esperma. Vai lá, Maria Isabel. Desculpa, minha amiga. Não, não era eu, não, no caso. Eu tô incomodada com pão, na verdade, né? Porque pão é muita farinha, né? Foda. É a Sofia que queria perguntar. Eu tô só levantando para ajudar ela. É só sobre isso. Eu tô muito envergonhada agora. Eu tô passando mal aqui. É que eu não tava conseguindo levantar a mão. Eu pedi para ela levantar para mim. É que, professor, eu sempre ouvi pessoas... Inclusive, eu já devo ter falado isso, que são agnósticas, tipo, que não têm religião, são agnósticas, mas que não são, que acreditam em alguma coisa. É isso mesmo? É porque agora que eu ouvi o que é agnóstico, eu fiquei meio confusa sobre o que seria agnóstico. Ainda mais é usado tão, sei lá, tantas vezes, né? Eu não parei realmente para pensar. Enfim. Bonito. Mas, olha, meu avô se dizia agnóstico, né? Meu avô era um safado, né? Então, eu ouvia meu avô falar isso, era um safado daqueles, cara. Mas vai lá. De maneira técnica, assim, conceitualmente, o que é o agnóstico? É alguém que diz, olha, pode ter alguma coisa lá. Pode ter essa transcendência divina. Mas eu penso que a gente não pode conhecê-la. Entendeu? É a suposição de que há, contudo, é inviável conhecimento. É nesse sentido. De maneira bem simplória, tá? Porque tem várias versões disso. Aqui, o gnosticismo, ele é agnóstico no sentido da razão. E é gnose no sentido da fé. Entendeu? Ambiguidade, né? Fomos, gente. Pegaram? Tá tranquilo? O importante é estar tranquilo. Maria Isabel, tá tranquilo? Independentemente da farinha, porque não sei como é que deve ser. Farinha incha, né? E faz mal, dá uma indigestão às vezes, mas tá tudo bem. Faz bem comer um pãozinho às vezes, né? Um pão com ovo, dar aquela equilibrada na rotina, tá tudo bem. Você sabe que eu fiz um podcast agora de um cara nos Estados Unidos e o cara falava assim, que ele veio ao Brasil, eu falava para não sei quem lá, para um outro cara dos Estados Unidos, falava assim, ele veio ao Brasil e que no Brasil tudo é esperma. Aí quando eu ouvi aquela expressão, eu falei, tudo é esperma? Porque a gente fala porra para tudo, né? Assim, porra, sabe? E lá isso não tem sentido nenhum. E aí ele falou, perguntou... não ri, mas ele falou... Mas ele perguntou para um cara, né, sobre os palavrões aqui, o cara falou, olha, o que a gente mais fala é esse, porra, qual é a tradução? Aí o cara falou esperma, aí ele ficou, o cara disse, imaginando, porque nos Estados Unidos, fuck serve para qualquer coisa. Porra serve para qualquer coisa aqui, né? E aí ele ficou pensando como é que seria trocar o fuck por porra. E ele ficou, sabe, o cara ficou meio maluca. Fuck tem a ver com porra. Mas por que porra, né, cara? Se é o resultado de um certo fuck, né? Tava lá, porra. Só que porra, para mim, qualquer coisa é porra, né? Quando eu imagino os gnósticos, a porra dos gnósticos, sabe? Eu fico pensando, a linguagem mais popular da garotada chegando falando assim, cara, tô indo pra missa hoje. A porra é de quem? Hoje é do Alberto. Tá bom, hoje eu vou. É muito mais divertido, né?
Eu acho muito mais legal. Ou então Não, falar, gente... o melhor é que se fosse amigo, né? Tipo, o Adalberto, conheço ele, meu maior amigo, 10 anos aqui, maior parça, tá ligado? Uma parceira aqui, ó. Meu brother. Meu brother, tudo certo, tudo em família aqui hoje, tudo em família hoje. Amanhã o meu, tá tudo bem. Ou então o cara sai na night e tal, aí fala, o homerotismo era, né, algumas tradições mais enfatizadas, tem um cara querendo sair com ele e fala, cara, não posso hoje não, amanhã eu é que vou doar a porra pro culto da manhã, sabe? Tá o maluco 9 da manhã, o culto é às 11, no banheiro, sabe? Com um papelzinho. Que nojo! Gente, chega, que coisa. Olha o ponto que nós estamos chegando, a aula de medieval. Todo mundo achando que ia ficar santo nessas aulas, é o contrário. Durou pouco tempo esse pensamento gnóstico, né? Como é que é? Durou relativamente pouco tempo, né, esse pensamento. Ele foi destruído, né? Os cristianismos que foram se impondo para se tornarem oficiais posteriormente, né? No quarto século da nossa era, eles foram destruindo isso, sabe? Foram destruindo mesmo. Essas pessoas foram perseguidas. Contudo, quando a gente pega lá, Evangelho de Miriam de Magdala, não é Maria Madalena? É gnóstico. Tomé, gnóstico. Judas, gnóstico. Né? Esses textos que saíram aí, que se tornaram famosos, vieram das pesquisas e dos achados gnósticos, entende? Então, hoje já é muita gente estudando isso, porque tem textos gnósticos muito antigos. Ninguém tem o autógrafo original de nenhum texto da Bíblia, nenhum texto. A gente tem achados cada vez mais antigos, que a gente vai vendo como é que as traduções foram sendo feitas a partir de manuscritos mais recentes. E o que isso acontece? É que quando os copistas iam copiando, eles acrescentavam, né? São as interpolações. Então, é difícil. Quanto mais antigo é o texto, mais curto ele fica. E tem muitos textos gnósticos que fazem referência aos textos canônicos, como Paulo, como Gênesis. Então, muitos textos gnósticos têm uma cópia de passagens bíblicas da Bíblia canônica que relativizaram certas traduções. Ao mesmo tempo, tem evangelhos que são considerados apócrifos, né, pela tradição católica, ou pseudepígrafos pelas tradições protestantes, que são gnósticos, e que têm uma proximidade com problemas que alguns evangelhos tratam e trazem luzes mais importantes para compreender. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena traz uma questão muito séria, a relação de Jesus com as mulheres. Que os evangelhos canônicos, os 4, eles deixam aparecer em vários momentos, mas ele traz com muita nitidez relação de intimidade com mulheres, e isso tinha um lugar específico naquele tempo, na Judéia. Então, esses textos trouxeram luzes para as pesquisas, sabe? Então, muita gente cita, em algumas pesquisas, os textos gnósticos, até para referendar certas situações dos evangelhos canônicos. Mas isso é outra história. Olha, um beijo para vocês. Bom final de semana, tá? E Só já mais sabem, se forem um ritual... Um beijo, Fala, Pitu. Estel. Tenha um ótimo final de semana. Você também, Luísa. Fala, Estel. Você fala. Sim, e eu posso até deixar para outra semana, sem problema, mas por que de vez em quando e sempre que aparece essas coisas escondidas, essas escrituras escondidas, provavelmente estão escondidas, né? Elas não é porque elas aparecem assim do nada, elas estão guardadas e, de repente, são reveladas à luz do dia de eras e eras. Eu fico me questionando se elas relacionadas a essas coisas. Aí falar, foi se encontrado lá no... Como é que é o nome do lugar? Nag Hammadi. Eu fico pensando, será que isso já não estava lá há muito mais tempo? E agora, nos anos 70, que foi aparecendo novas coisas, e por que foi introduzido? São umas questões que ficam na minha cabeça. E eu estou lendo nada. Relaxa. Isso é uma tradição específica, né? Que é tradição que depende de contextos literários, de revelação escrita. Muitas religiosidades não dependem de nenhum escrito. Candomblé, por exemplo, não depende.
Sim. A Umbanda depende indiretamente de um certo cristianismo, né? As tradições, por exemplo, na Sibéria, do que a gente chama de xamanismo, não depende, né? Então, há muitas espiritualidades não literárias, sabe? É que nós nos acostumamos a pensar a religiosidade a partir de livro, e por isso a gente acha que as revelações são sempre segredos. Agora, como disse Fernando Pessoa muito bem, a natureza tem segredos que os nossos livros não desvelam. Então, existem outros que estão aí. Um beijo! Bom domingo, bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.